Gente do bem, boa noite. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Garcia, professor, terapeuta em tempo integral, criador do curso Pondo a Vida para Andar, que é o primeiro módulo de um projeto maior de autoconhecimento e transformação de vida, que se chama Caminha que a Vida Te Encontra. Nome bonito, né? A intenção hoje dessa live, dentro do programa Pondo a Vida para Andar, é poder mostrar para as pessoas, né, a importância de observar a própria fala para iniciar esse processo de autoconhecimento. Então, a partir do momento em que a gente começa a se observar, e pela fala é a parte mais simples, né? Nós começamos a entender alguns posicionamentos, algumas posturas íntimas. A gente escolheu hoje o tenho que. Tenho que. Eu vejo que é muito comum as pessoas falar, eu também falo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí vale uma reflexão, né? Você fala tenho que? É comum falar tenho que? Como é que é isso na sua vida? Alexandre, é importante observar o que eu falo, sim, mas esse é só o começo. Essa é só a pontinha do iceberg. Observar o que tem por trás da palavra tenho que é importante para você, primeiro, reconhecer o que você está falando, começar a observar o que será que isso quer dizer na minha vida. Começar a ter oportunidade de perceber qual é a minha postura diante da vida, diante dos desafios, diante dos problemas e até das coisas boas da vida. Parece, às vezes, até uma bobagem, mas a gente fez uma live há muito tempo atrás sobre as famílias de palavras. Então, tinham as palavras assassinas e as palavras mordomo. Por exemplo, as palavras assassinas eram aquelas em que a gente falava assim, eu sou burro, né? Nunca dá certo para mim. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Então, muitas vezes, essas falas estão denunciando, no bom sentido para nós, aquilo que vai lá no nosso inconsciente. E a gente, acostumado com essa prática, com esse hábito, não se toca. O que será que isso quer dizer de mim? O tenho que escolhido hoje, eu criei 5 níveis de tenho que. Sabe quando você fala, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que resolver aquele problema, né? Eu tenho que ligar para o fulano, eu tenho que consertar esse negócio aqui. Caramba, meu cartão do banco está com problema, eu tenho que resolver isso. O que é interessante no tenho que? Eu vou pedir para vocês, de verdade, refletirem sobre isso. É muito importante, gente. O que sai da sua boca mostra para você, muitas vezes, qual é a sua posição diante da vida. Qual é a sua crença a seu próprio respeito? Qual é a sua crença a respeito das pessoas? É muito cotidiano. A nossa fala, como a gente disse agora, sai automaticamente e a gente nem percebe. Então, ao longo desses minutos que nós vamos estar aqui, breves, né, infelizmente, eu quero pedir a vocês que reflitam de verdade. Não escutam uma live, não assistam uma palestra, não leiam um livro e saia dele sem algo que você possa trazer para a sua vida. O que muda as nossas verdades, algumas que já perderam a validade, o que transforma a vida da gente é, primeira coisa, apreender algo novo, conhecer algo diferente, trazer isso para uma reflexão. Em algum momento essa reflexão bate, contrasta, conflita com alguma verdade. É a partir dessa reflexão, desse pensar, desse refletir, que surgem novas verdades, que surgem novos entendimentos. E aí sim, a partir desses entendimentos, começam a mudar as ações. Então, 5 níveis de tenho que. Eu vou falar aqui os 5 níveis corrido, depois vou comentar cada um deles de maneira breve. Procura perceber primeiro onde você se encaixa, tá? Depois que eu falar dos 5 níveis e um comentário breve sobre cada um,
a gente vai falar dos passos seguintes, que são os principais, lógico. O primeiro tem o quê? Nível 1. Nível 1 a gente entende, né? De 1 a 5, o primeiro nível é o mais leve, é o mais... tá bom. Como é o nível 1? É o nível... eu nomeei esse nível de lembrança de algo a ser realizado. Puxa, tem que fazer aquele negócio. Então eu vou tentar interpretar aqui, tá, gente? Eu não fiz curso para ator, mas vou tentar interpretar aqui para trazer um entendimento mais simples. Poxa, nível 1, tá? Tem o que nível 1? Poxa, eu tenho que fazer aquele negócio, eu tenho que pensar, vou me programar para fazer aquele negócio. Tá, vou fazer. Então percebe? Nível 1, mais leve. Nível 2, vou comentar eles aqui depois. Nível 2, caramba, era para ter feito aquele negócio. Poxa, eu tenho que fazer aquele negócio. Já aumentou um degrauzinho, sabe? O nível 3. Eu vou repetir os níveis aqui, tá? Para quem está chegando agora. Nível 3. O nível 3 já é diferente do nível 1 e do nível 2. Ele já está um pouco mais pesado. Então o nível 3 não é só poxa, era para ter feito aquele negócio. O nível 3 é assim, caramba, eu tinha que ter feito aquele negócio. O nível 3, ele vem quase sempre acompanhado de um advérbio de intensidade. Para quem não sabe ou não se lembra o que é um advérbio de intensidade na língua do Alexandre, advérbio de intensidade é o palavrão. Então pensa, tem uma coisa que você já lembrou que tinha que ter feito e não fez, estava no nível 1. Tinha que ter feito e não fez. Passou pelo nível 2, caramba, eu era para ter feito, aquilo já está começando a te incomodar. Chega no nível 3, aquela situação, aquele problema já começou a juntar com o outro, já aumentou de tamanho, já está te assombrando. E aí você lembra que várias vezes já lembrou e não fez. E aí vem o nível 3 do tenho que. Me perdoem aí, desculpem, não é um palavrão, é um advérbio de intensidade, né? Que pode ter vários, eu vou dar o exemplo de um. Porra, tinha que ter feito aquele negócio. Eu tenho que fazer isso. Caramba, aí eu já estou mais exaltado, eu já estou num nível de estresse maior, aquilo já passou por mim 1, 2, 3 vezes, às vezes mais. Intimamente eu já estou num nível de estresse maior. Vou comentar os níveis daqui a pouco, de novo. E aí a gente está saindo do nível 3, e o nível 3 tem uma característica interessante, hein? Ele vem acompanhado muitas vezes de palavras assassinas. Sou burro pra caramba, eu tinha que ter feito esse negócio. Poxa vida, eu não tenho jeito mesmo. Nível 4 do tem o quê? Então, olha, você já lembrou, vou repetir aqui rapidinho, até para dar a intensidade de como esses níveis vão estressando a gente, vão tomando a nossa emoção, vão contaminando o nosso pensamento e desaguando no nosso comportamento de vida. Nível 1, caramba, eu tenho que fazer aquele negócio. Light. Nível 2, poxa, era para ter feito aquele negócio. Nível 3, porra, eu tinha que ter feito aquele negócio, sou burro pra caramba. Nível 4, eu tenho que fazer aquilo, gente, não aguento mais. No nível 4, é onde a gente normalmente já está ficando sem moral com a gente. Você passa por isso? Alguém aqui passa por isso? O nível 4 é o nível onde a gente acende um alerta vermelho. No carro, para quem não sabe, as luzinhas amarelas, qualquer luz que acenda no painel, se for amarela, indica algo que precisa ser visto. Não tem urgência, é bom que você veja logo, é lógico, mas não tem urgência. Então a linguagem universal das cores nos equipamentos de segurança é assim. Amarelo é um alerta. O sinal de trânsito é assim. Vermelho no painel do carro é para agora e olha o que está acontecendo, senão você vai ter problema. O painel do carro avisa antes de você ter problema. Olha que interessante. Ele não fala assim, ferrou, acabou a água do carro, o motor bateu. Não. Ele não fala assim, acabou a gasolina. Não, ele fala assim, a gasolina vai acabar. O carro vai ferver. O nível 4 do tem o quê? Ele é o nível onde você precisa, é o alerta vermelho, você precisa parar.
e começar a observar o que está acontecendo, não com a situação da vida que você está passando. Nunca é sobre o que está fora, gente, sempre é sobre o que está dentro de você. O nível 4 ele tem alguns perigos eminentes, ele pode se tornar viciante, ele pode ser como o casco da tartaruga. Você já imaginou que o casco da tartaruga deve ser bem pesado? Mas já parou para pensar que pode ser que ela nem sinta mais peso nenhum? Para a tartaruga, como diz o amigo Rafael Livramento, o casco não pesa. Por quê? Porque ela já acostumou. Esse é um dos maiores perigos do nível 4 do tenho que. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. Poxa, eu tenho que fazer aquilo. O nível 4, a gente já vem com esse equipamento aqui de culpa, autoflagelo, absolutamente improdutivo e ineficiente. É o chicote, né? Eu não tenho jeito. Aí vem as palavras assassinas, né? São terríveis essas palavras, gente. Por favor, toma cuidado com isso. É urgente que a gente tenha responsabilidade sobre o que fala, sobre o que sai da nossa boca. Seja o que for as palavras, é preciso esse olhar atento, porque no nível 4 do tem o quê, eu já fico assim, e não tem mesmo jeito, nunca vai dar certo. Tá vendo? Desisto. Gente, é horrível falar isso. O nível 4 é um nível hard, é perigosíssimo. Porque além desse hábito que se cria e você acaba acostumando, você acaba ficando descrente de você mesmo. E essa é uma das coisas mais perigosas e funestas que pode acontecer. O nível 4 é onde acende a luz vermelha, o alerta. Imagina aquela sirene de ambulância na sua cabeça, assim, vermelha, rodando e fazendo barulho. Esse é o nível 4. O nível 5 para tudo. O nível 5, gente, é a transmutação de algo que era uma coisa para ser resolvida e se torna um problema antigo. O que é um problema antigo? A gente também tem lá no canal do YouTube problemas antigos, uma live só sobre isso. É aquilo que se arrasta, aliás, que a gente arrasta ao longo da vida. É aquele problema que você repete para você e olha a nossa inconsciência muitas vezes, tá, gente? E quando eu falo isso, me coloco aqui no primeiro da fila, porque somos todos humanos, e é muito importante a gente lembrar isso. Então, o nível 5 é onde por várias crenças que tenho ao longo da vida desenvolvendo, várias crenças criadas ao longo da minha infância, vários problemas adquiridos na minha personalidade ao longo das encarnações, venho trazendo como bagagem nessa vida. A nossa preocupação em pedir que vocês observem, em especial o tenho que, porque eu tenho visto, que é uma palavra, algumas palavras muito ditas ao longo dos atendimentos e das conversas, é que cada um primeiro perceba em que nível você está do tenho que. Então, qual é o passo a passo? Qual é a mensagem de hoje? Um pedido do fundo da minha alma, na verdade, para que a gente não desista da gente, para que a gente não desista da vida, para a gente não desista de ter uma vida mais feliz, de ter um relacionamento mais feliz, de ter mais dignidade, de ter mais condições financeiras, morais, desenvolver o nosso lado intelectual, moral, ético, que a gente nunca desista das coisas. Porque a vida é para ser vivida, a gente sabe que a vida não é um passeio no parque, né? Eu sinto muito dizer, a vida é um hospital e uma escola. E a melhor observação, o melhor ponto de vista que você pode ter a respeito disso, não é que no hospital é lugar de doente, escola é lugar de bomba, de reprovação. É que hospital é um lugar de saúde, de cura, de construção dessa cura, de cuidado. Uma hora de fragilidade, onde você precisa acolher esse lado interno, acolher essa dor, identificar qual é o problema. Não é assim no nosso corpo físico? Na nossa psique, no psiquismo, na nossa alma é a mesma coisa. É preciso a gente parar e identificar qual é o problema. E em geral, não estou falando que todos são assim, mas a grande maioria, a gente não faz isso, a gente olha muito para fora, a gente responsabiliza muito o externo, como uma fuga inconsciente de não olhar para dentro.
Então, o nosso pedido é que a gente aproveite esses pontos, essas âncoras, como por exemplo tem o quê, para começar a identificar em que nível todo tem o quê. Não, eu em geral, eu sou mediano, eu falo, não era para ter feito, mas eu fiz. Em geral, eu às vezes até xingo, pô, Alexandre, você é burro pra caramba, tinha que ter feito e não fez. Mas se você se vê já sem acreditar em você, se você se vê repetindo um tenho que há muito tempo, o que é muito tempo, Alexandre? Para a maioria das situações, gente, 2 semanas, 3 semanas é muito tempo. Principalmente se forem questões mais sérias, mais densas, mais pesadas. Quanto mais denso, quanto mais pesado, mais necessário é que a gente tome uma ação, que a gente tome uma atitude. A autorresponsabilidade sobre o que a gente fala e também a autorresponsabilidade sobre a nossa própria felicidade, a nossa própria saúde física e emocional. Então, identificar através do seu falar, das palavras e também dos pensamentos que você tem cotidianamente, essas palavras negativas, essas deduções, esses julgamentos que você faz a seu próprio respeito. E nessa hora, que é muito racional, né, que é muito cognitivo, poxa, eu falei essa palavra, caramba, olha, eu tô me julgando, é você fazer o principal nesse momento, perceber qual é o sentimento. A Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, mentora espiritual, tem 14 ou 17 livros, que é de uma série psicológica. Em todas as abordagens dela, falando sobre raiva, sobre a preguiça, sobre o ciúme, sobre todas as questões dos comportamentos humanos, sobre todos os conflitos existenciais, ela sempre começa falando sobre isso. É muito importante que a gente observe o sentir. Eu falei do painel do carro lá no início. O nosso sentir, as nossas emoções, são as luzinhas da nossa alma avisando, piscando que tem algo aqui dentro que eu preciso olhar, que eu preciso acolher. Eu sei que a dor, é como se a gente não tivesse nascido para sentir dor, e de fato é assim, o corpo humano busca a homeostase, ou seja, o equilíbrio, o tempo todo. Você está subindo uma calçada, ela ficou um pouquinho mais íngreme, sem você perceber, o nosso sistema nervoso simpático, ele muda a tua respiração, ele muda o batimento cardíaco, ele traz mais energia para o corpo, e você nem percebeu nada. O nosso corpo físico e o nosso psiquismo buscam o equilíbrio o tempo todo. Por isso a gente acaba automaticamente se vendo fugir das emoções desagradáveis. E eu não estou falando aqui, goste, ai que bom, Alexandre, estou deprimido, estou triste, estou com raiva. Não, nós somos humanos, né? E essa coisa mais importante para a gente não esquecer, somos humanos. E é preciso respeitar e admirar a beleza, a divindade que é ser humano. O que eu estou falando é suportar, se for possível, um pouquinho dessa dor, um pouquinho desse incômodo. Imagina que esse incômodo, essa raiva, essa tristeza é o mensageiro da tua alma, é a emoção que está querendo bater na porta para você abrir. E a gente sempre acaba fechando a porta e corre para se entorpecer com chocolate, com Netflix, com pipoca. Tudo bem, não é um julgamento, é uma constatação. A Joana de Ângeles fala uma coisa muito bacana, trocar o julgamento por constatação de fatos. E observando de uma maneira o mais fria e lúcida possível que fatos são esses, escolher se você pode mudar, se você quer mudar, qual é o caminho para mudar. Então, é muito importante você perceber o sentimento que vem. Ah, Alexandre, mas eu não gosto de ficar deprimido, eu não gosto de sentir tristeza. Sim, a gente não gosta. Mas as 5 emoções básicas, né? Felicidade, a alegria, a tristeza, a raiva, o asco, elas são... Faltou um, né? Elas são básicas e são para a gente poder... são os avisos da alma do que está acontecendo, como o painel do seu carro. Então, começou a pintar uma raiva, dá um espaçozinho para sentir essa raiva. Como é que é isso, Alexandre, dar um espaço? Aceita aquele momento. É tristeza? Eu costumo dizer assim, finge que você está aqui, essa mão, você está sentindo raiva. Procura fazer isso, ó. Sair um pouco de você e se observar com raiva. Quando você faz isso,
Você está abrindo a porta daquela emoção que está batendo, querendo falar com você. Querendo te mostrar algo que você não percebeu ainda, provavelmente. É a partir desse olhar para dentro, é a partir de perceber qual o sentimento, a emoção que está presente ali. Gente, quando a emoção está presente, nosso corpo é perfeito. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. E eu preciso achar um meio de olhar para isso, né? Essa, para mim, é a maior diferença da técnica da Bioflow e de algumas outras técnicas que prezam pelo olhar para o sentir. Respeitar o que você sente no corpo, respeitar o que você percebe de emoção. Essa emoção que está batendo, ou seja, chegando até você, ela quer ser escutada. Como é que é ser escutada, Alexandre? É enquanto você dá um espaço, um tempo para sentir essa emoção, da maneira mais lúcida possível, procurando não se identificar tanto com ela. Uma coisa é sentir a emoção, outra coisa é ser a emoção. É natural que a emoção venha como um capuz assim e tampa, cobre meus ouvidos, meus olhos, sabe? Eu fico atônito, cego, sabe? Encegueirado de raiva ou absurdamente de tristeza. Eu não sou mais lúcido, eu não tomo mais conta das minhas ações. É normal que isso aconteça, mas não precisa ser sempre assim. A gente não precisa se conformar com aquilo que a gente não gosta, a gente não precisa se satisfazer com aquilo que a gente não quer. O trabalho nosso aqui nessa existência, aqui nessa encarnação, é justamente olhar para as questões que me doem, porque elas são um aviso da vida do que eu preciso trabalhar. É uma mudança de paradigma. A partir de várias palavras, de vários comportamentos e emoções, é possível fazer isso. A nossa proposta hoje é você observar para não ficar perdido. Alexandre, observa o quê? Que hora? Escolhe uma questão que mais te incomoda. Se você repete muito o tem o quê, é muito sério isso, gente. Pega só o tem o quê, observa só quando você fala isso. Que nível você está de tem o quê? Quem não assistiu, depois volta, é rapidinho, são poucos minutos de live, para ver os 5 níveis de tem o quê. Se você já está do nível 3 para frente, muito cuidado. Você não precisa, eu não lembro de quem é essa frase, mas diz que a vida que a gente levou até hoje não precisa ser a mesma daqui para frente. É quase desesperador, sabe? A gente viver essa mudança que é possível e não acaba nunca. Porque a evolução não acaba nunca, ou seja, a alegria de viver, a plenitude, o quanto mais você abre a sua consciência, mais o mundo se expande, mais você se conecta com energias positivas. É para sempre também. Então é difícil ver toda essa amplitude, toda essa vida que está aí para nós, para o nosso usufruto, para que a gente se desenvolva a partir dela. E sabendo disso, e vivendo essa realidade, e graças a Deus podendo acompanhar, apoiar o processo de pessoas que estão fazendo esse modelo, essa mudança na vida, é muito difícil quando a gente olha para alguém que começa a desistir da vida, que começa a desistir de ser feliz, que começa a desistir dessa luz bonita e brilhante que cada um de nós tem dentro. Eu descobri hoje, no atendimento, agora de tarde, um significado da palavra descobrir. Porque eu falava para o cliente que todos nós temos uma luz interna. Uma luz forte, gente, bonita. Mas tem vários panos velhos, sabe, pano de chão? E esses panos, que são as dores, os traumas, as crenças, vão cobrindo essa luz, vão carcomendo aquilo. Abafa a luz, não é verdade? Você bota um pano, 2, 3, a luz vai diminuindo. A luz não se apagou, a luz não deixou de existir. O trabalho do autoconhecimento, que é o único caminho, seja lá por qual método for, é o único caminho de ter uma vida mais plena e feliz, se tornar mais consciente, é justamente descobrir. Aí que eu entendi essa palavra, gente. Descobrir, tira o pano daí. Me cobre, estou com frio. Cobre essa luz, está muito claro. Descobre, estou com calor. Descobre, quero ter mais luz. Descobrir o que se passa na tua alma. O tem o quê? A tua fala do tem o quê? A autoobservação dos momentos em que você fala isso, qual emoção que vem, vai te levar para as crenças, vai te levar para as causas.
Que bom que existem os remédios, os médicos, graças a Deus. Mas eles tratam sintomas, gente, não tratam causa. Por enquanto, né? Está chegando uma mudança grande aí, se Deus quiser. Mas por isso o trabalho terapêutico, o trabalho do autoconhecimento, seja com acompanhamento profissional ou não, mas é certo que sozinho a gente só vai até um certo ponto. Ele é muito importante para que você descubra, não nas pessoas, não nas situações, nos presidentes, nas guerras, os motivos pelo qual você sofre, mas descubra em você como você funciona em relação às coisas externas que acontecem. Não é fora, gente, nunca é com o que acontece fora, é sempre com o que acontece dentro. Todas, ainda que a gente não entenda, e tem situações bem difíceis de entender, né? Todas as circunstâncias da vida, tudo que acontece na sua vida fala de você. Nas situações boas é mais fácil, isso aqui quer dizer aquilo. Nas situações ruins, vem revolta, vem medo, vem tristeza, vem raiva. Tudo bem, somos humanos. Nunca esqueça disso, nós somos humanos. Nós temos o direito de sofrer, de sorrir, de chorar, de ter raiva. Não vamos fazer o que quiser com essa raiva, né? Uma coisa é você sentir, é natural e saudável. Outra coisa é o que você vai fazer com ela. Mas quanto mais consciente você estiver do que sente, e quanto mais vezes você se observar ao longo do dia, da semana, sabe? Sai de você, caramba, eu tô com raiva, olha, caramba, raiva, a situação me trouxe raiva. Pode ser que você não entenda nada, mas se você se compara e se observa hoje, compara com alguma coisa que você viveu lá atrás, na infância, se você começa a se olhar vivendo a emoção, e por isso é importante dar um espaço para sentir emoção, fatalmente você vai trazer consciência. Fisiologicamente, gente, quando você deixa vir algo que você reprimiu muito tempo, você está trazendo ele para o teu neocórtex. Vem aqui para frente. É fisiológico, entende? A autoobservação, a reflexão sem a expectativa de entender agora, sem a pressa que sempre nos atrasa no processo do autodescobrimento, da evolução. Essa autoobservação lúcida e quanto mais possível consciente, traz o que você sente, traz aquele sentimento aqui para frente para o neocórtex. Quando você fala assim, caiu uma ficha, é porque você pegou a última pecinha do quebra-cabeça que faltava aqui. Porque quando você faz uma reflexão, ainda que você não entenda, você está juntando peças. E mais do que isso, você está se conhecendo, começando a entender como é que você funciona diante de certas situações. E se você sabe como você funciona, você pode mudar comportamentos, palavras, ações. Não é assim que a gente faz nos relacionamentos, no convívio familiar, social? Você já conhece como o outro funciona. Com um pouco de coerência, bom senso e boa vontade, você já se move de acordo, para não causar um transtorno, ou para se posicionar, mas sempre de forma lúcida, coerente, adulta, consciente. O recado nosso, como sempre tem essa essência, é falar dessa responsabilidade e, mais do que isso, desse poder que a gente tem através do autoconhecimento, com amorosidade e paciência. Cadê o remédio? Está por aqui. É promover a melhoria da qualidade da nossa vida. Ao longo desses anos e nos últimos meses, vendo uma quantidade absurda de pessoas que vêm sofrendo com acúmulo de tem o quê, com acúmulo de coisas para fazer, nós criamos mais um módulo inicial para o curso que nós já tínhamos, o Renovando Atitudes, que se chama Pondo a Vida para Andar. Não estou aqui para vender o curso, tá, gente? Mas isso também é viável. Eu tenho umas 80 lives ou 100 de um trabalho de muito boa vontade, tentando passar o aprendizado na teoria, o aprendizado de quase 10 anos de atendimento clínico, o aprendizado de vida, isso é muito importante, para melhorar o quanto possível a vida das pessoas. Mas em meia hora, em uma hora, isso é muito pouco. Então, a reunião de grupos com acompanhamento, ela sim pode surtir mais efeito. E é lógico, no manual onde eu aprendi a profissão que exerço hoje, diz assim, o terapeuta não trabalha por dinheiro, e quem é terapeuta sabe disso. Mas ele cobra para poder fazer isso todo dia. É um pontífice, né? No sentido em que é uma ponte entre
um conhecimento precioso para uma necessidade apressada, urgente. O Pondo a Vida para Andar é um curso que desafoga um pouco esse tem o quê, porque é um treinamento de organização do tempo, de planejamento de ações, porque é difícil promover o autoconhecimento quando eu estou atônito, com tanta coisa para resolver, com fatura que eu não paguei, ou com cartão que quebrou e eu não fui no banco, conta de luz, problema pessoal, documento de imposto de renda. É difícil isso. Então o que a gente fez foi razoavelmente simples. Espera aí, vamos colocar essas coisas para andar e usar esse andar para se conhecer. Olha, modéstia à parte, foi uma sacada bacana, viu? Eu fiquei até bastante feliz quando eu entendi isso. Gente, é isso. Porque é quando você se coloca em movimento que as tuas questões vão aparecer. Só de você pegar um papel e rascunhar o que você precisa fazer, na hora você vai pensar assim, caramba, mas não vou conseguir. Isso aqui é difícil. Isso aqui, nossa, quando que eu vou fazer isso? Percebe? É um meio simples, prático. Então, o Pondo a Vida para Andar é um módulo de 10 aulas, 10 semanas de acompanhamento, onde a gente vai passar as técnicas e acompanhar semanalmente com a pessoa. Eu vivi isso. São métodos simples, mas com um olhar terapêutico ao longo dessas 10 semanas. É diferente, nada contra as outras técnicas, nada contra, todas elas são boas, mas para algumas questões, para algumas personalidades, para algumas pessoas, precisam um olhar terapêutico, porque não basta dizer para você, faz assim, desse jeito, com esse método assado. E você não consegue fazer, se sente pior ainda. É preciso, ao longo do faz assim, desse jeito, assim, assado, você se olhar em paralelo a isso e começar a perceber quais são as verdades que já perderam a validade. Quais são as crenças que estão realmente limitando a sua vida. E mais do que isso, essas crenças que você vai fatalmente descobrir ao longo dessas 10 semanas, essas verdades que já perderam a validade, podem e devem estar atrapalhando outras áreas da sua vida. É maravilhoso, é libertador quando a gente começa a entender o porquê eu ajo, faço assim. Por que eu faço assado? Ou por que eu não faço? Gente, isso só depende de nós. Não desiste de você. Eu agradeço muito aqueles que dedicaram esse tempo. Se vocês acharem que essa live, vocês compartilhem ela, vai ficar no Instagram por talvez 1 ou 2 dias. Compartilhem ela, mande para as pessoas que você acha que pode ajudar e reflitam sobre isso, tá? Não se permita mais escutar algo que seja razoável para você, que faça sentido, deixa sair para um ouvido e entrar para um ouvido e sair pelo outro. Reflita sobre isso, pensa, não desiste, não desiste. A gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para aprender, para evoluir e para ser cada vez mais feliz. Então, agradeço muito a vocês. Quem chegou agora, volta lá, é uma live pequenininha, com conteúdo prático, aplicável e extremamente reflexivo. Eu estou sempre à disposição no direct, nos comentários, onde for, porque tudo que a gente puder fazer no caminho de orientar é sempre muito bom para a gente. A gente aprende na troca sempre, sempre, sempre. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus.